Fala aí, Dev, beleza? Espero que você esteja muito bem. Neste vídeo a gente vai dar continuidade no vídeo anterior, onde a gente tinha começado ali com a introdução sobre o que é o CSS. A gente também criou aqui uma estrutura básica de um código onde a gente vai aplicar CSS efetivamente, ver como vai ficar depois que aplicar o CSS. Nós vamos começar a aprender a usar as propriedades CSS nessa estrutura que a gente criou na aula anterior. Então, se você caiu aqui de paraquedas, vê a aula anterior, de preferência veja todas as aulas de HTML e depois vê a aula anterior, e aí sim a gente começa nessa aqui, porque é nessa aula que a gente vai começar a aplicar as propriedades CSS em cima das tags e vai ver como funciona aqui de fato essa estilização. Legal? Então, bora pro vídeo, sem mais delongas, eu não quero me prolongar, eu quero que a gente já comece aqui, vem da minha tela, vou te mandar agora para a tela do meu computador. As coisas já estão organizadas aqui para começarem a ser trabalhadas, e é o seguinte, ó, esse aqui é o resultado que a gente quer chegar, legal? E esse aqui foi a parte onde a gente parou na última aula. Deixa eu já alterar um negócio aqui, que tá errado, tava como em inglês, tava N, a gente tem que colocar aqui PTBR, legal? E aqui vamos colocar um título também, né? Então aqui no título eu vou colocar intro ao CSS e mais algumas tags, legal? Semânticas, vamos deixar assim. Maravilha. Então tá bom, aqui a gente já tem a nossa estrutura pronta, a gente vai começar agora a aplicar o nosso estilo para que essa página aqui tá desse jeito, termine desse jeito, legal? Bora começar. Bom, antes da gente começar, só ignora aí minha voz que tá um pouco fanha, porque eu peguei uma gripe aí bem forte e já me recuperei, graças a Deus, mas ainda tenho que recuperar a voz aí, tô com um pouco de coriza também. Legal, bora lá. Aqui tem o nosso código e a gente vai começar a aplicar os nossos CSS. O que a gente vai começar falando primeiro? Como que a gente faz para aplicar CSS no nosso código, né? O que a gente tem que fazer? Bom, o CSS, ele pode ser aplicado de algumas maneiras diferentes. Por exemplo, a primeira forma que a gente pode aplicar o CSS é o CSS inline, ou seja, eu consigo pegar a tag específica que eu quero editar, por exemplo, esse H1, e colocar um CSS literalmente em cima dessa linha. Como que nós fazemos isso? Antes da gente ir para cá, quero mostrar como é que é a anatomia aqui do CSS. Bom, a anatomia do CSS é o seguinte, geralmente a gente vai pegar e digitar o nome de uma propriedade. Então, por exemplo, para eu poder mudar aqui o nome desse texto, mudar a cor desse texto para outra cor, eu colocaria aqui uma propriedade chamada color, 2 pontos, e aqui eu escolheria a cor que eu quero, tá bom? Normalmente a gente define as cores por hexadecimal. São alguns números e letras que definem a cor, tá? Eu vou mostrar uma forma simples de você escolher as cores aqui. Mas digamos que eu quisesse que fosse um amarelo. Legal, olha só, esse código gerou a cor amarela. Essa aqui é a anatomia da propriedade CSS, onde eu vou colocar em cima da minha tag, legal? Então, como que a gente faz para colocar isso aqui em cima da tag? Nós vamos aqui nesse H1, colocamos o atributo style, e aí dentro desse style nós vamos colocar a propriedade CSS, color, 2 pontos, e aí nós escolhemos aqui o nosso hexadecimal. Então eu vou colocar aquele amarelo lá para a gente ver como que vai sair. Deixei dessa forma, deixa eu aumentar um pouco mais a fonte, acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Bacana, olha só, se a gente voltar aqui, vamos atualizar, olha só como ficou, amarelo, tá vendo? Legal. E aí, como eu disse, esse código hexadecimal, é através desse código que as cores podem ser definidas, tá? Dentro do HTML, isso aqui também é usado em vários outros lugares, né? Quando a gente fala de software. Não vou explicar o que significa esse código agora, eu posso fazer um outro vídeo, outro dia falando sobre isso, mas uma coisa legal de você saber é que você não precisa decorar nenhum código, tá? Porque são milhares de combinações diferentes. Olha só como o código muda ali conforme eu escolho a cor. Então o código é só uma definição, tá? Você não vai escolher a cor do seu item pelo código, e sim pela cor que você quer. E o código vai vir como consequência para você selecionar lá, para você copiar e colar, tá bom? Mas não se preocupe, que você nunca vai ter que decorar esses códigos de cores aqui, tá? Aqui no meu caso, eu tenho uma extensãozinha que colocou a cor em cima para mim, porque por padrão, o seu Visual Studio Code não vai selecionar uma cor como tá no meu caso aqui. Vai ficar só o jogo da velha e o código. Eu instalei uma extensão chamada Color Highlight, tá vendo? Essa extensão aqui faz com que
apareça uma cor em cima do meu item. Então, você vem aqui nesse lugar, pesquisa por Color Highlight e instala essa extensão para você ter esse mesmo resultado que eu tô tendo aqui, tá vendo? Porque aí eu passo o mouse aqui em cima, ele já abre uma caixinha aqui para eu poder selecionar a cor, legal? Então, bacana. Vou deixar esse verde aqui, vamos voltar lá no nosso index para ver como é que ficou e mudou a cor. Olha que legal. É assim que a gente usa o CSS, uma das formas, né? Só que essa é a forma menos comum e menos recomendada de se usar, tá bom? Por quê? Quando a gente coloca um CSS dessa forma, a gente está sujando o nosso HTML. Esse é um dos maiores problemas, olha só. Na verdade, tem outros problemas até piores do que este. Mas esse é um grande problema também. Imagina se fosse colocar várias propriedades CSS aqui. Teriam vários negócios aqui dentro, legal? E, nossa, imagina isso também em todas as outras tags. Ficaria uma coisa horrorosa, né? Cheia de código sujo. Então, não é legal, tá bom? Então, tem uma outra forma da gente fazer isso. Então, qual que seria essa outra forma, Breno? A gente pode aqui embaixo de head, por exemplo, aliás, embaixo de title aqui, ó, colocar uma tag que se chama style, desse jeito. Olha só, abre e fecha style. E dentro desse style, a gente consegue declarar também as propriedades CSS para personalizar a nossa página. Então, por exemplo, aqui já voltou normal, tá vendo? Vou dar zoom aqui também. Se a gente colocar aqui o CSS, também vai funcionar. Como que nós fazemos, então, para dizer que nesse caso é o H1 que vai receber esse estilo? Porque agora eu não estou em cima do H1, né? Nós temos um negócio que a gente chama de seletor CSS. Como que funciona esse seletor? A gente coloca aqui H1, tá vendo? Aperta espaço, abre chave, fecha chave, dá Enter. E aqui dentro a gente vai definir a nossa cor. Então, por exemplo, Color. E aqui, ó, você pode ver que o Visual Studio Code já me deu até algumas opções, né? E sim, às vezes, algumas cores são definidas por nome. Você pode escolher o nome aqui para algum tipo de cor que vai funcionar também, tá bom? É que é muito específico, né? Então, por exemplo, dificilmente você vai querer as cores que estão selecionadas. Quando você estiver trabalhando, você vai querer colocar exatamente aquela cor que o cliente quer, né? E isso provavelmente não vai ter aqui, por isso que vai ter que usar o código, tá? Mas também pode testar por aqui, por exemplo. Vamos escolher essa cor aqui, ó. Legal. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Ó, maravilha, tá vendo? Selecionou o H1 para mim também. Então, essa é uma outra forma da gente fazer, tá bom? E aí, por último, tem a forma que é mais usada, a forma mais legal de você colocar CSS, que é através do link para o CSS. Como funciona esse link? O link, a gente faz o seguinte. Vamos tirar essa tag aqui. Logo aqui abaixo da nossa meta, vamos escrever aqui, ó, link, tá vendo? Vamos digitar essa tag por completo, não vamos usar o autocomplete do Visual Studio Code, até para eu mostrar aqui como é que funciona. Então, a gente vai colocar link, coloca esse atributo hell, igual, escreve aqui, ó, style sheet, legal? Depois desse style sheet, a gente vai colocar aqui o href. O que seria esse href? Seria aonde está localizado o CSS. Nesse caso, a gente vai deixar dentro de um arquivo chamado style.css. E aqui a gente fecha essa tag. É assim que funciona, tá? E aí, você vê que a gente colocou aqui um linkzinho para esse arquivo style.css, só que esse arquivo ainda não existe. Então, vamos criar, tá? Ignora essa pastinha que foi criada aqui em cima. Isso aqui é por conta do live server que eu até ensinei para vocês na última aula, tá? Ele cria automaticamente, não precisa se preocupar. A gente vai clicar aqui no arquivo, no botão de mais, de criar um arquivo novo, e vamos colocar aqui style.css. Então, dentro desse arquivo, a gente vai começar a definir os nossos CSS. Então, é a mesma coisa que a gente tinha feito dentro da tag style lá. A gente vai colocar H1 aqui dentro, abre e fecha, e coloca aqui a propriedade que a gente quer. Então, no caso, color. E aí, vamos escolher esse violet aqui. Dá um Ctrl S, vamos ver como é que ficou a nossa página. Olha só, aplicou também. Ou seja, mais uma forma da gente fazer o CSS funcionar. Legal? Então, essas são as 3 formas que a gente tem para usar o CSS dentro do nosso HTML. E essa aqui é a forma mais comum, a melhor de ser usada, tá bom? Essa é a forma, sem dúvidas, mais usada no mercado e mais correta mesmo, porque você vê que a gente abstrai, né? A gente separa a responsabilidade. O HTML está aqui e o CSS está nesse arquivo, separado, certo? Porque é muito comum nós termos muito CSS na nossa página. E imagina se a gente colocasse tudo isso aqui dentro. A gente ia ter um arquivo muito grande, então é sempre bom separar as responsabilidades, tá bom?
A responsabilidade do index.html é só a estrutura. E aqui o estilo, legal? Então tá bom. Bom, agora que eu já mostrei para você como que a gente define a estrutura do CSS e quais são as formas que a gente tem para importar, vamos aprender mais algumas coisas. Eu quero mostrar uma coisa interessante, antes da gente aprender as propriedades, que seriam os comentários no CSS. O que é um comentário? Lembra quando eu falei que existe uma forma de você comentar no HTML? Você faz isso aqui, ó. Sinal de menor, exclamação, traço, traço. E aí o Visual Studio Code já completou para mim, mas aqui seria traço, traço, sinal de maior. Tudo que vier aqui dentro não vai ser renderizado no nosso HTML. Se eu vier aqui, não foi renderizado, tá vendo? Isso é um comentário, é uma coisa geralmente que é feita para o desenvolvedor ver depois. No CSS nós temos a mesma coisa. No caso do CSS, você coloca uma barrinha, asterisco, outro asterisco, outra barrinha. Pronto. Dessa forma você tem comentários no CSS. Legal? E aqui também nada, obviamente, vai ser renderizado aqui na nossa página. Isso aqui é interessante saber porque eventualmente você vai querer comentar alguma coisa, tá? Para fazer, enquanto você estiver estudando especialmente, quer marcar, essa propriedade faz isso, você pode ir comentando o seu CSS. Então, por exemplo, ó, aqui você poderia comentar, ó. Você poderia colocar aqui, por exemplo, essa propriedade muda a cor do texto. Aí vai muito, né, da sua forma de estudar, se você vai usar isso ou não. Não é obrigatório, não estou dizendo que é recomendado, tá? Mas às vezes você pode querer anotar alguma coisa enquanto você está estudando. Legal? Quando a gente está trabalhando no mercado de trabalho, a gente evita colocar muitos comentários, tá? A gente coloca realmente quando é muito necessário. Tem algumas regras, a gente vai aprendendo durante a carreira. Mas enquanto está aprendendo, comentário à vontade, tá bom? Bom, agora eu quero falar dos seletores CSS. O que são seletores, Breno? Bom, a gente sabe que se a gente colocar CSS em cima das nossas tags aqui, aí não tem o que selecionar, porque teoricamente já foi selecionado. Ó. Quando eu coloco o style aqui e coloco o color e defino uma cor aqui dentro, o seletor basicamente foi eu ter colocado o CSS em cima da tag. Já se subentende, o HTML já vai entender que olha só, eu pintei tudo aqui de vermelho. Ele entende por quê? Porque o estilo está em cima da tag. Já está selecionado. Agora, quando nós estamos fazendo ou numa tag style aqui dentro, como a gente tinha feito aquela hora, né? Assim. Ou dentro do nosso arquivo style separado aqui com link, nós precisamos dizer para o navegador o que nós queremos neste momento personalizar. Então, ali, nós precisamos usar um seletor. Por exemplo, aqui a gente usou um H1. Isso aqui é um tipo de seletor. A gente coloca o nome da tag diretamente, tá vendo? Eu coloquei H1 aqui, e ele vai lá e aplica o estilo de acordo com o que você selecionou. Então, por exemplo, vou escolher essa cor, ele vai ter pintado aqui, porque a gente está dizendo para o navegador o que a gente quer pintar. É o H1. Legal, isso aqui é um seletor, você pode usar isso aqui, mas tem um efeito colateral quando você usa esse tipo de seletor. Se você tiver mais de um item com essa tag, todos os itens pegarão o CSS que você colocar. Então, por exemplo, se nós tivéssemos outro H1 aqui, os dois H1 pegariam o mesmo estilo. E às vezes não é o que você quer. Legal? Então, por exemplo, digamos que eu quero somente esse parágrafo aqui colocar uma cor diferente. Se eu usar o seletor P, ele não vai pegar somente aquele parágrafo, ele vai pegar todos os parágrafos, porque tudo usa P. Legal? Então, esse é um efeito colateral aqui da gente usar esse tipo de seletor, e é interessante se atentar, tá bom? Para projetos pequenos como este aqui, onde nós estamos fazendo um projeto que tem um escopo pequeno, a gente sabe que ele não vai crescer, né? É uma página bem simplesinha e é isso aqui, vai morrer nisso esse projeto, ele não vai ser um projeto maior. Então, às vezes você pode usar um seletor diretamente, assim. Não precisa colocar CS, é uma classe que é o próximo seletor que eu vou ensinar para tudo. Deixa só aumentar um pouquinho a fonte para a gente continuar. Eu sempre me preocupo muito com a questão da fonte. Eu peço, por favor, coloque um comentário sobre isso. Me diz se você está achando que está bom o tamanho, se está ruim. Coloca um comentário, não custa nada, isso vai me ajudar muito a saber se está bom para você.
A minha intenção é ficar de uma forma bem transparente, bem fácil de você entender. E se ficar muito pequeno, às vezes pode atrapalhar o aprendizado, tá bom? E também se ficar muito grande, me fala que eu sempre vou estar ajustando para ajudar. Legal? Agora acho que vai ficar até um pouco melhor, assim, um pouco maior. Então, vamos continuar, agora que a gente já sabe dos efeitos colaterais de selecionar diretamente a tag, nós vamos aprender uma outra forma da gente selecionar, que seria utilizando as classes. Então, como que a gente faz para usar essas questões das classes? Então, por exemplo, digamos que a gente quer apenas mudar esse parágrafo e não os outros. Bom, a gente pode colocar uma classe sobre esse parágrafo aqui. Como é que funciona? A gente coloca classe em inglês, class. Vamos dar um enter aqui, vírgula. Tem que sempre estar desse jeitinho, tá? Sempre se atente à forma de escrever, porque se você escrever de uma forma errada, não vai funcionar, tá bom? Então é dessa forma aqui, e aqui a gente vai colocar o nome da classe, tá bom? Aí a gente não vai colocar aqui o estilo, né? A gente vai colocar o nome que a gente vai dar para selecionar aqui dentro. Então, vamos chamar essa aqui de primeiro parágrafo, sem nenhum acento, tá? Acento nessas coisas aqui, quando você está tratando de programação, não se usa. No conteúdo, você pode usar, com certeza, deve usar, né? Questão do português, isso aqui vai aparecer para o nosso usuário. Mas dentro de tags, de classes, tudo que for a parte de codificação, não usa acento de forma alguma, tá bom? Então, legal, colocamos aqui a nossa classe. Como que a gente faz para selecionar essa classe? Vamos vir aqui em style.css. Nós colocamos aqui o nome da classe que a gente criou, só que se eu deixar desse jeito, ele vai entender que existe uma tag que se chama primeiro parágrafo. E não é isso que a gente quer, né? Não existe essa tag. Existe a classe que a gente criou aqui embaixo. Então, nós colocamos um pontinho aqui no começo. Então, maravilha. Vamos ver como é que ficou aqui no resultado. Certinho, selecionou o que a gente queria. Legal? E não necessariamente essa aqui é a forma mais correta do mundo de você fazer. É a mais comum, tá? Normalmente a gente utiliza assim, por quê? Dessa forma a gente não faz uma seleção global das coisas. Imagina que, nesse momento, no meu site, eu tenho apenas uma tag article. Digamos que eu não tivesse outra aqui embaixo. Legal. E aí eu não crio uma classe. Eu vou lá e faço uma seleção direta, assim, article. Eu crio um estilo para esse article. Quando eu voltar aqui para o meu código um outro dia e eu decidir criar um outro article, o outro article vai acabar pegando o estilo do primeiro. E às vezes não era o que eu queria. E quando o sistema vai crescendo, isso começa a acontecer rotineiramente. A gente vai criando mais de um elemento parecido com as mesmas tags. E se você estiver criando CSS dessa forma, você sempre vai estar estilizando aqueles elementos da mesma forma. E às vezes não é o que você quer, tá bom? Na maioria das vezes, na verdade, não é o que você quer. Então, por isso que é sempre interessante usar as classes, sempre. Mas, eventualmente, você vai querer usar dessa forma também. Então, por exemplo, digamos que nós queremos estilizar todos os nossos H2 da mesma forma. Aí sim, eu coloco aqui H2, abro e fecho, e coloco, por exemplo, uma cor. E aí, todos os meus H2 terão as mesmas cores, legal? É bom ter isso em mente. Existem outras maneiras de selecionar dentro do CSS, mas eu não vou entrar nelas. Por quê? Porque com essas duas já vai ser mais do que o suficiente para você iniciar os seus estudos com o CSS. Eu quero que você foque nas propriedades, em como você faz para deixar um layout que foi desenhado por um designer exatamente a mesma coisa no navegador. Então, eu quero que você pratique bastante a questão das propriedades, entenda muito bem como funciona o CSS, não se atente tanto a seletores e essas regras, porque elas acabam demandando um pouco mais de tempo. Existem várias formas de você selecionar, existem formas até inteligentes e interessantes de como você fazer seleções no CSS, mas que vão demandar tempo. Eu acho que é mais importante você aprender a usar as propriedades CSS para deixar o layout exatamente como você quer, tá? E aí, claro, a gente vai fazendo vídeos aqui no YouTube e você vai aprendendo comigo outras formas de selecionar CSS, mas nesse momento foca em aprender a usar as propriedades, legal? Então essas duas vão ser as formas que a gente aprendeu de como fazer a seleção. É a classe e a seleção direta do elemento. Bom, uma coisa que eu quero falar aqui também é como é que o CSS funciona, como ele se comporta dentro do nosso navegador. Quando a gente coloca um CSS, vamos imaginar que cada elemento aqui
é como se fosse uma caixa, tá? Você pode considerar uma caixa. Isso aqui é o conceito de box model. Cada elemento dentro do HTML é considerado uma caixa, independente do tamanho aqui. Então, por exemplo, isso aqui é uma caixa, isso aqui é uma outra caixa, isso aqui é uma outra caixa. Quando a gente aplica o nosso CSS, por exemplo, olha só, eu vou pegar os H2 e vou colocar uma borda. Existe uma propriedade que se chama border, e aí nessa borda eu vou definir a espessura de 1 pixel. Eu quero falar que essa borda vai ser sólida, ou seja, ela vai ser linear, reta, não vai ser tracejada nem nada. E vou definir uma cor aqui, uma cor preta, que seria esse hexadecimal. Olha o que vai acontecer. Tá vendo que ele colocou a borda e a gente consegue ver que ele literalmente, né, obviamente não é uma caixa perfeita, mas o conceito de box model é isso, tá bom? Se a gente entender que cada elemento é uma caixa, é considerado uma caixa, fica mais fácil de entender como que a gente faz para organizar tudo isso. Então, mesmo os textos são considerados caixas dentro do conceito aqui do box model e tabelas, enfim, todos os itens. Legal? Pensando dessa forma, fica um pouco mais tranquilo da gente organizar o nosso layout. Por quê? Por exemplo, existe uma forma da gente dar espaçamento entre esse texto e os itens ao seu redor. Pensando no conceito de box model, olha como fica simples de entender. Digamos que eu quero afastar este item aqui dessas duas linhas, de cima e abaixo. Nos dois casos aqui, vou fazer um seletor global aqui para acontecer com os dois. Existe uma propriedade que se chama margem. E quando a gente coloca margem aqui, ó, existe uma margem top. E na top vou colocar que eu quero uma distância de 60 pixels. E existe a margem bottom, que é para dar a margem da parte de baixo, ou seja, a top vai distanciar aqui de cima e a bottom daqui de baixo. Você pode ver que o topo ele já distanciou, agora vamos fazer o distanciamento aqui da parte de baixo. Vou por 60 pixels também e vamos ver o que aconteceu. Olha só, ele fez exatamente o que eu queria. E você vê, a nossa caixa está aqui intacta, perfeita. Só que existe uma outra propriedade de margem que se chama padding. Com a padding, a gente vai, ao invés de distanciar o elemento dos elementos ao redor, ele vai criar um espaçamento interno. Porque, pensa bem, essa borda que eu coloquei aqui pertence ao meu texto, legal? Essa borda pertence, eu quis colocar e agora o elemento tem uma borda. Imagina que eu quisesse ter um espaçamento dentro dessa caixa aqui. Eu queria que ao redor de Parque Ibirapuera tivesse um espaço nessa borda. Nós usamos essa propriedade padding. A padding também tem top, bottom, e aí tem left, right, certo? Para você colocar espaçamento para cima, para baixo, left para esquerda e right para direita. Só que existe uma outra forma de você fazer a seleção também, de você colocar a propriedade, que é você selecionar todos os valores de uma vez. Então, por exemplo, quando você coloca valores assim, todos de uma vez só na linha, você vai definir o top, o right, o bottom e o left. Então, é topo, direita, baixo e esquerda. Vamos definir todos de uma vez. Digamos que eu quero 60 pixels no topo, eu quero 0 pixels no lado direito, eu quero 60 pixels para baixo e eu quero 0 pixels para minha esquerda. Vamos dar um Ctrl S aqui e olha só. Aqui, o padding, você pode observar o que ele fez. Ele deu, ao invés da margem aqui, ele colocou uma margem interna. E a gente, vendo esse conceito de box model, fica fácil de entender, né, como que as coisas funcionam. Olha só. A nossa caixa agora ela tem um espaço interno, a partir do elemento. Tá vendo? Então, esse aqui é o conceito de box model. É interessante você ficar por dentro dele, para ficar fácil de você entender como que funcionam os elementos, tá? No fim, todos são representados como uma caixa aqui. Legal? Então, bacana. Agora, vamos remover essas propriedades CSS que eu coloquei aqui. Agora que a gente já entendeu essa questão do box model, vamos começar aqui a aplicar, de fato, o nosso CSS para deixar, finalmente, nossa página da forma que a gente quer. Então, vamos fazer o seguinte. Vou tirar esses itens todos aqui. Não quero usar mais essas propriedades. Vou tirar essa classe que eu coloquei aqui. Vamos começar aqui a colocar as nossas propriedades. Primeiro, eu tenho um seletor que se chama root. Quando a gente coloca esse seletor aqui, a gente está selecionando o elemento superior, o primeiro elemento na cadeia dentro do HTML. Tá? Nesse caso aqui, seria o nosso HTML, que abre aqui e fecha aqui embaixo. Quando a gente seleciona o root aqui, a gente consegue colocar propriedades globais, ou seja,
propriedades que vão ser aplicadas para todo o nosso contexto. E uma delas que eu quero colocar é a font size, porque atualmente a gente tem essa fonte meio quadradinha, e eu não quero essa fonte quadradinha, eu quero uma fonte mais arredondada. Então, qual a propriedade? Se chama font family. Dessa forma, a gente vai colocar aqui qual fonte a gente quer escolher. Você vê que o Visual Studio Code já mostra algumas aqui para mim. E aqui eu quero a sans serif. Quando eu coloco desta forma, o nosso sistema operacional vai se encarregar de procurar uma fonte que não tenha serifa. Ah, mas o que é serifa? As serifas são aqueles pontinhos lá. Vamos comentar isso aqui para você ver o que é a serifa. Tá vendo que a fonte ela tem umas pontinhas aqui nas extremidades? Isso são fontes serifadas. Eu quero fonte sem serifa. Então, a gente coloca essa propriedade aqui. Eu não estou definindo uma fonte. Não existe uma fonte chamada sans serif. Mas o meu computador está procurando, né, no meu caso macOS, no caso pode ser Windows, pode ser Linux, vai procurar uma fonte sem serifa para mim. E aí a gente tem um resultado aqui da fonte totalmente sem serifa. Tu pode ver que mudou toda a fonte do site. Uma outra curiosidade é que quando a gente coloca esse seletor root, como eu falei para você que o HTML é representado pelo root nesse caso, porque o HTML é o nível mais alto, né, da hierarquia aqui, você pode perguntar, então por que você não coloca logo o seletor do HTML? Daria na mesma, tá bom? Se eu copiar e colocar aqui, ó, vai dar na mesma. Só que a especificidade do root é maior. Então, por exemplo, nesse caso, eu coloquei aqui que o font family no HTML, na tag HTML, é a sans serif. Se eu colocar aqui no root que a font family é serifada, quem vai ser atendido, quem vai ter mais prioridade é a root. Tá vendo? Dessa forma eu consigo dizer que o root ele tem mais força. Ele se sobressai quando a gente coloca aqui diretamente o nosso elemento. Tá vendo? Eu coloquei o HTML, que teoricamente é a mesma coisa que o root, só que o que tiver dentro do root tem mais relevância, tá bom? É a prioridade maior pro root. Legal? Então, por isso que a gente usa o root aqui para coisas globais. Vou deixar aqui novamente, mandar essa propriedade para cá. E tudo comportado da mesma forma. Então, bora para a próxima parte. O que a gente vai fazer agora? Se você observar, o nosso navegador já tem alguns estilos por padrão. Então, por exemplo, se eu clicar com o botão direito aqui em cima do nosso H1 e vir aqui ó, no cantinho, nós vamos ver que já existem alguns estilos aplicados. Isso o navegador faz por padrão. Aqui são algumas propriedades CSS, a font size aqui para aumentar o tamanho, display, são algumas aqui, ó, font weight para deixar bold, para deixar mais grosso. Então, o navegador já faz isso por padrão. Se nós selecionarmos, por exemplo, um parágrafo aqui, a mesma coisa. Quando a gente fala do parágrafo, temos mais algumas propriedades. Legal? Então tá bom. O que a gente vai fazer? Vamos padronizar algumas coisas. Nós não vamos remover todas as propriedades padrões que o navegador coloca, mas vamos tirar algumas coisas que acabam incomodando um pouco. Então, vamos voltar para o nosso CSS e o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar uma seleção múltipla. Dá para a gente selecionar mais de um elemento de uma vez. Basta com que você coloque uma vírgula do lado. Então, por exemplo, HTML, vírgula, body, vírgula. Eu estou selecionando vários elementos de uma vez. Então, eu estou selecionando aqui, nesse caso, o HTML, o body, vamos selecionar mais coisas. O P e os Hs. Vou falar para o Visual Studio Code ordenar aqui para mim. Maravilha. O que nós vamos fazer com todos esses elementos? Eu quero tirar todas as margens que existem. Então, olha só. Tem a propriedade de margem, eu vou colocar como margem 0 aqui. E agora você vai observar que ele juntou tudo. Olha só, se a gente tirar essa propriedade e voltar, percebe que tem um espaçamento grande em tudo aqui. Ó. Isso aqui é um estilo padrão do navegador. Nós podemos zerar isso aqui, desta forma. Assim a gente tira todas as margens. Outra coisa que eu quero fazer é colocar padding 0 também. Onde tiver padding, eu quero que esteja completamente zerado. Legal? Pode ver que o texto ficou tudo juntinho aqui. Tem mais coisas que nós poderíamos fazer. Por exemplo, eu poderia colocar aqui que a font size, que é o tamanho da fonte, fosse de 10 pixels. Mas, obviamente, essa não é a minha intenção, mas olha só, a gente conseguiu reduzir tudo de uma vez só. Vamos tirar isso aqui. Agora ver qual a próxima coisa que a gente vai fazer aqui no nosso layout. Vamos vir aqui para o layout. Legal, vamos começar a trabalhar em cima dos nossos containers, da nossa estrutura externa, aqui é onde a gente acaba organizando todos os elementos. Se a gente observar no nosso HTML, nós temos algumas
tags aqui que são estruturais, que elas estão ditando as regras para as outras. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos 3 tags principais, a header, a main e a footer. Essas tags são esta parte aqui e esta parte aqui. Legal? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. A gente precisa, como elas são as tags mães, né, são as tags que estão cobrindo todas as tags filhas, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um tamanho fixo para elas e também vamos colocar que elas devem ficar no centro, exatamente como está aqui. Se você observar, aqui está tudo grande, né, não está centralizado, e aqui tem um tamanho definido. Como que a gente faz isso? A gente vai selecionar aqui nosso header, nosso main e o nosso footer. Legal? A gente fez uma seleção múltipla aqui dos 3 elementos de uma vez só. Maravilha. Então, o que a gente vai definir? Primeiro, que o nosso width, essa propriedade aqui, ela define a largura da nossa página, tá bom? No caso dos elementos, né? Melhor dizendo. Então, a gente quer definir a largura bem como está aqui. Nesse caso, está 100% da página, tá vendo? A gente quer definir um tamanho menor. Para a gente fazer isso, a gente vai colocar uma quantidade em pixels aqui. A gente vai colocar 960 pixels. Legal, vamos atualizar aqui. Olha só, ele já limitou e deixou aqui quadradinho. Vamos para a próxima. A gente vai definir aqui que a gente quer que todos esses itens fiquem no centro. E para isso a gente coloca margem alto. Quando a gente coloca margem alto nesses elementos, o navegador vai entender que ele precisa colocar uma margem automaticamente entre um lado e outro, centralizando assim todos os elementos. O margem alta funciona para a gente conseguir centralizar aqui os nossos elementos na nossa horizontal. Tem outras formas de centralizar elementos. Algumas vezes o margem alto não vai funcionar. Neste caso funciona perfeitamente, mas algumas vezes ele não vai funcionar. Mas a gente vai aprendendo aí com o tempo, com os projetos aqui no YouTube. Nesse momento isso aqui vai servir perfeitamente. Nós já temos aqui ó, todo o nosso conteúdo centralizado. Qual é a nossa próxima propriedade? Vamos usar margem top. Eu quero distanciar aqui 30 pixels do topo de cada elemento. Então, aqui eu tenho o header, aqui eu tenho o main e aqui eu tenho o footer. Eu colocando a margem top para os 3, eu dou uma margem aqui para cima, né? Desse elemento header, do elemento main e do elemento footer. Para ficar mais claro aqui para vocês enxergarem, vamos colocar uma propriedade temporária aqui, que se chama border, 1 pixel, solid, preta. Legal? Que assim a gente consegue ver o que está acontecendo. Olha só. Depois a gente tira essa propriedade. O margem top 30 pixels colocou uma margem aqui em cima, aqui e aqui. Legal? Voltando para o nosso código, o que nós vamos fazer agora? Bora selecionar aqui a parte do nosso logo. Antes da gente mudar aqui o CSS do logotipo, eu quero só mudar essa tag aqui porque eu acho que ela não está semântica, né? Eu sei que eu não quero isso aqui como um título, por exemplo, nem como um parágrafo, mas eu também não quero que seja um simples spam, porque o logotipo é uma parte importante do nosso projeto. Então, vamos colocar a tag strong. A tag strong já vai dizer que isso aqui é algo relevante, é semântico essa tag, né? Ela é mais semântica do que spam. Spam não tem semântica nenhuma. Um navegador considera isso aqui pouco importante. Isso aqui é só uma tag mesmo para selecionar e aplicar um estilo. A strong ela já dá uma semântica, ela já diz para o navegador que isso aqui é importante. Ela vai dizer para os motores de busca, para o Google, vai mostrar para as pessoas que têm dificuldade para enxergar e que usa leitores de tela, que isso aqui é importante. Breno, como é que você fez para selecionar tudo junto aí? Igual eu vi que você fez. Ó, tava spam, né? Você seleciona aqui a palavra que você quer. Selecionei spam. Aperta o Ctrl, no caso do Apple, Command e D, tá? Ou seja, Ctrl D, Command D. Assim você seleciona tudo que tiver aquele mesmo nome. Então, por exemplo, header, Command D. Spam, Command D. Ele já selecionou do lado também. Legal? Eu consigo deletar e fazer as duas coisas de uma vez só. Strong. Maravilha. Vamos voltar aqui para o código. Show. Você pode ver que depois que eu coloquei strong, o navegador foi e aplicou aqui um font weight bold, né? Ele deixou aqui a nossa fonte como negrito. Eu não vou querer isso aqui, então a gente já pode começar alterando isso aqui. Vamos mudar aqui o nosso strong para font weight. Colocar como 500. Eu acho que esse aqui vai ser o padrão regular, tá vendo? Ele dá alguns números, né? Esse número vai definir a espessura da nossa fonte.
Tá vendo? E normalmente o 500 é o padrão, tá? 500, 400, eu vou deixar 500 aqui porque funcionou. Vamos definir o tamanho aqui, né? Qual que vai ser o tamanho? Vai ser 42 pixels. Existem outras formas de você definir tamanhos dentro do HTML, tá? Eu estou fazendo com pixels porque você está começando agora e eu não quero usar porcentagem nesse momento para não confundir a sua cabeça. Atualmente, nós temos usado muito porcentagem, né? Tamanhos relativos nas nossas fontes. Por quê? Quando o usuário está usando o celular ali, por exemplo, e digamos que esse usuário quer aumentar a fonte do sistema operacional do celular. Já viu quando alguém, algum familiar seu, algum amigo, usa a fonte do celular um pouco maior? Até mesmo você acabou indo lá no sistema, nas configurações, deixou a fonte do celular maior. Quando a gente usa um tamanho fixo assim, no caso 42 pixels, quando mudar as configurações no celular, isso aqui não vai funcionar. Ele vai deixar sempre com 42 pixels. O nosso site não vai adaptar o tamanho de leitura para o nosso usuário final. Agora, quando a gente usa porcentagem, então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, que o tamanho vai ser 110%, isso vai definir o tamanho para agora, mas se o nosso usuário adaptar o tamanho de leitura no celular ou no computador dele, o nosso site vai respeitar o que o usuário fez no sistema operacional também, tá bom? Isso é muito interessante. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso depois, mas para essa série aqui de CSS, nós vamos fazer com pixel mesmo para não confundir a sua cabeça agora que você está começando. Maravilha. Então vamos definir aqui nosso font size como 42 pixels e já está aqui no mesmo tamanho do nosso layout padrão, né? Uma coisa que eu vou fazer, eu acho que vai ficar legal, é colocar uma do lado da outra aqui, ó. Pronto, agora sim a gente consegue ir trabalhando aqui já olhando a nossa referência, né? Olha só, aqui tá desse jeito e aqui já tá do mesmo tamanho. Qual vai ser o nosso próximo passo aqui? A gente vai definir que essa parte do texto, o SP, é vermelhinho, legal? Então, aí sim cabe a gente usar a nossa tag spam. Por quê? Eu não quero dizer que SP é mais importante do que park. Isso aqui é um logotipo. Mas a nossa spam, ela cai como uma luva nesse caso, porque a nossa tag spam não tem nenhum tipo de semântica. Ela é simplesmente para você personalizar um pedaço de texto mesmo, esse tipo de coisa. Então, vai cair como uma luva aqui, perfeitamente no que a gente quer fazer. Olha só. Definimos aqui a tag spam, e aí vamos lá no nosso style e definir o seguinte, a gente consegue encadear mais de uma seleção. Eu consigo fazer isso aqui, por exemplo. Ó. Eu estou dizendo que eu quero selecionar o spam que está dentro de strong, tá vendo? Eu fiz uma seleção em cadeia aqui, strong, spam. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu quero pegar aquela tag spam e personalizar ela. Então, o que eu vou colocar aqui? Color, vamos colocar head. Vou fazer aquela cor mais simples mesmo, sem ser o hexadecimal. Olha só, funcionou perfeitamente. Outra coisa que a gente percebe aqui é que a fonte está bold. Vamos colocar essa aqui também. Qual que é a propriedade? É a font weight. Desse jeito a gente consegue dizer que a gente quer uma fonte grossa. E assim a gente tem exatamente o mesmo resultado do nosso logotipo. Voltando para o nosso CSS, a gente vai continuar aqui colocando as nossas propriedades. Então, próximo passo. Eu quero definir aqui o nosso tamanho do H1. Pode ver que aqui está maior do que do outro lado. Vou colocar aqui o nosso H1 como 26 pixels. Vamos voltar. Perfeito. Estamos com o mesmo tamanho aqui do H1. Olha só, nós estamos selecionando quase todas as tags desta forma. Tá vendo? A gente praticamente não vai usar aqui um seletor de classe. A gente está usando só seletores diretos, né? Selecionando direto os elementos. Isso aqui é perigoso, tá bom? Nós estamos fazendo desta forma porque eu imaginei um cenário onde essa página ela não vai modificar em nada. No máximo um textinho aqui, outro ali. Ela não vai crescer. Isso aqui não é um sistema complexo. Isso aqui é um mini site. Legal? Então, não tem problema nenhum de selecionar dessa forma. Porque como esse site ele não vai escalar, ele não vai crescer, não vamos ter problema no futuro. Só que se isso aqui fosse um sistema com dezenas de páginas, ou um site muito grande, super complexo, institucional, com um monte de informação que vai aumentando com o tempo, aí seria mais interessante a gente passar a usar classes, tá bom? E eu não estou usando classes aqui, até para ficar mais simples o entendimento dos conceitos das propriedades, mas se a gente, novamente, fosse criar uma coisa mais complexa, era melhor usar classe, por quê? Como a gente está colocando o CSS diretamente em cima das nossas tags aqui, toda vez que um outro desenvolvedor ou você mesmo for criar
novas tags repetidas. Então, por exemplo, se você for criar aqui dentro do site um outro H1, você quer criar um outro H1 aqui, com algum texto, esse H1 vai pegar exatamente o mesmo estilo que você definiu para essa parte, tá bom? Tem que se atentar a isso aí, tá bom? Para projetos pequenos, de estudo, tranquilo, selecionar dessa forma. Mas conforme o projeto vai crescendo, usa a classe, porque normalmente você não vai querer fazer uma coisa tão global assim, ou o contrário, você vai querer criar uma classe que vai se repetir algumas vezes, mas que não vai ser necessariamente em todo o site daquele mesmo jeito. Mas essa maturidade você vai ganhando com o tempo. Colocamos o tamanho da nossa font size aqui. Agora, bora colocar propriedades em cima da nossa tag main. Essa tag que é a principal, né? Onde está todo o nosso conteúdo principal. Então, o que a gente vai fazer? Declaramos aqui a main e a gente vai colocar um padding. Por quê? Tá percebendo que temos um background aqui azul? E em volta desse background azul nós temos um espaço igual para todos os lados? Nós precisamos colocar esse espaço. Até para ficar mais claro o entendimento do que a gente vai fazer agora, antes disso eu vou colocar o background. Qual vai ser o background do nosso main? Vai ser jogo da velha e F6F9. Tá? E não tirei esse número da minha cabeça, obviamente, eu tô pegando aqui da minha colinha, legal? Olha só, já colocamos aqui o nosso azul bebê. O que a gente vai fazer agora? Colocar essa bordinha aqui, esse espaçamento que nós temos do lado. Para fazermos isso, temos uma propriedade, a gente já até usou isso um pouquinho atrás para explicar uns conceitos, que é a propriedade padding. Com padding, a gente consegue colocar essa distância interna dentro do box. Lembra do box model? Então, vamos colocar um espaçamento interno de 30 pixels. Quando eu coloco o padding sem definir se ele é top, se ele é bottom, se ele é left ou right, nós estamos dizendo para o nosso navegador que isso aqui vai ser para todos os lados, tá? Então, tá indo para o top, para o left, para o right e para o bottom. Vamos lá ver o resultado. E olha só, legal, né? A gente tem aqui o nosso espaço interno, top demais. E aí, você deve estar percebendo que nós temos um pequeno problema aqui. Você deve ter notado que o nosso main está com um tamanho maior do que o do nosso lado direito. Maior até o que o do nosso header e do nosso footer. Por que isso aconteceu? Porque quando nós definimos aqui que as caixas têm 960 pixels, isso aqui ele acaba somando com o padding aqui embaixo. Então, o que está acontecendo? Tem 960 pixels, mais 30 pixels do padding aqui do lado esquerdo, 30 pixels do padding aqui do lado direito, somando 60 pixels a mais. Então, aí nós vamos para 1020 pixels. Se antes era 960, a gente soma com mais 60, vai para 1020 pixels. E ainda mais, não é 1020 pixels certinho, é 1022 pixels. Por quê? Porque ele também soma as nossas bordas aqui. Lembra que nós colocamos, a fim de separar o conteúdo só de fins didáticos, né, para a gente enxergar, nós colocamos uma borda de 1 pixel. Quando nós colocamos uma borda de 1 pixel, nós temos um pixel aqui, aqui e aqui. Se nós somarmos as nossas laterais, tem 1, 2. Então, são 2 pixels mais 30 pixels de cada lado aqui, ou seja, 60 pixels de padding, mais o tamanho definido de 960. Então, são 1022. Por isso que ficou esse tamanho diferente. Tem uma forma da gente resolver isso. Como que a gente faz? Nós definimos uma propriedade que se chama box sizing border box. Dessa forma, resolveu o nosso problema. Por quê? Agora, quando nós definimos que essa caixa aqui, que essas caixas aqui, tem 960 pixels, ela vai somar, inclusive, com o nosso padding aqui do main e com as nossas bordas. Tudo está englobado agora. Não, o border box ele vai fazer com que o nosso navegador entenda que tudo tem que conter 960 pixels. Não é 960 pixels da caixa, mais padding, mais border. É tudo. Então, agora a gente tem o comportamento exato do que a gente queria. Se ficar dúvida, manda um comentário aí que a gente faz um vídeo só falando sobre border box e aí eu explico de uma forma muito mais focada, tá bom? Não deixa de mandar o seu comentário. Não entendi, Brenão, isso aqui tá muito difícil. Cara, deixa seu comentário, eu tô aqui super afim de fazer novos vídeos para você entender os conceitos, mas eu preciso saber quais são as dúvidas, legal? Então tá bom. Olha só, nós temos aqui já algo muito similar. Vamos continuar as nossas propriedades aqui. Então, o nosso próximo passo é partir para o nosso article. Lembrando o que é o nosso article aqui? É os nossos artigos, né?
sobre os parques dentro da main. Então, o que a gente vai pôr dentro do nosso article? Vamos pôr, primeiramente, uma margem top. Por quê? Eu quero ter uma distância dos nossos... aqui, ó, você pode ver que tem 2 artigos aqui, né? Que são esses do fundo branco. Eu quero uma distância entre este artigo e este, tá bom? Então, nós temos que colocar margem top. Vou colocar aqui de 30 pixels. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, nós já temos a distância. Vai ficar mais claro se a gente colocar um background. Vamos pôr um background aqui no nosso article. Vou colocar um background branco. Legal? Vamos voltar aqui. Olha só. Agora sim. O próximo passo é ter a distância aqui, assim como nós fizemos na main, né, que temos aqui esse padding aqui do lado de fora, eu também quero um padding interno dentro do nosso article. Pode reparar que nós temos distância, que temos um respiro aqui, né? Não está colado. Vamos fazer a mesma coisa. Aqui no nosso article, a gente vai colocar aqui um padding de 15 pixels. Vamos ver o que vai acontecer? Perfeito, exatamente o resultado que eu queria. Vamos voltar aqui. Vamos para outra tag agora. Pegar aqui o nosso H2. O H2, lembrando, são os nossos títulos aqui. Legal? Se a gente ver aqui no nosso index, são esses títulos aqui, ó. Parque Ibirapuera e também o Jardim Botânico de São Paulo. Então, a gente vai colocar nesse H2 um color, né? Porque a cor vai ser diferente, vai ser um verde. Vou copiar aqui da minha colinha, você copia junto comigo aí. E nós vamos também definir aqui uma margem para baixo. Antes da gente definir, vamos ver como é que ficou. Tá com a cor, exatamente como eu queria, mas nós precisamos dessa margenzinha aqui, ó, tá vendo? Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui margem bottom 15 pixels. Vamos voltar? Perfeito, tem aqui agora o respiro aqui embaixo. Vamos começar a trabalhar agora em cima do nosso aside, que é esse item aqui do café da Bienal, né? O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o nosso aside, né? Só para lembrar aqui, vamos mostrar aqui no código, aside, tá vendo? E vamos fazer a mesma coisa, definir aqui que essa caixinha, lembrando que tudo é uma caixa no HTML, né? Agora tá bem tudo caixa mesmo, por causa do nosso design, mas sabemos que, independente de ter essas cores e ter essas bordas ou não, tudo isso aqui se comporta como uma caixa. Então, vamos pegar a nossa caixa aside, que é o que compreende esse título e esse parágrafo. Vamos lá. Pegamos aqui e vamos definir que o background color é essa cor aqui. Vou copiar para facilitar. Vamos ver como ficou. Já destacou, se você reparar aqui. Vamos colocar um padding, porque a gente quer esse respiro aqui em volta. Padding de 10 pixels. E vamos colocar uma margem do topo. Por que eu quero uma margem do topo? Porque ela está colando aqui com o texto. Ó. Pode ver que eu quero essa margenzinha. Vamos colocar a margem aqui de 15 pixels. Olhar como é que ficou? Maravilha, perfeito. A gente já tem exatamente o que a gente queria aqui em cima. E agora nós vamos começar a trabalhar aqui na nossa partezinha de baixo. Olha só. E já estamos quase acabando o nosso layout. Então, qual é o próximo item que a gente vai atacar? Vai ser o H3. Tá, o que é esse H3, Breno? O H3 é justamente o título que fica dentro do aside aqui dentro, ó. Tá vendo? Café da Bienal. Vamos mudar ele. Então, o que a gente vai colocar no nosso H3? Vamos colocar uma margem bottom. Eu quero uma margem entre o título e o parágrafo. Qual que vai ser essa margem? Vamos colocar uma margem de 7.5 pixels. Voltando aqui, maravilha. Agora, o que a gente vai fazer? Bora lá no nosso layout e ver o que está acontecendo aqui. Nós temos 2 itens empilhados, tá vendo? Curiosidade sobre o parque, aprenda sobre plantas. E aqui do nosso outro lado, eles estão um do lado do outro. Então, o que a gente precisa usar para que um fique do lado do outro? Primeiramente, nós temos que observar uma coisa. Lembra que a gente colocou uma div aqui? Por que a gente colocou uma div? Porque nós precisávamos de um elemento sem semântica, ou seja, esse elemento ele não tem semântica, ele é só a fim de estilização mesmo, ao redor das nossas 2 sections. Essas sections representam os nossos blocos aqui, olha. Tá vendo? Cada um desses blocos de textos é uma das sections. Então, como a gente colocou essa div, a gente consegue colocar uma propriedade CSS em cima dessa div que vai dizer que os elementos filhos da div devem se comportar desta maneira aqui. Tá vendo? Uma do lado da outra. Graças a nós termos uma div em volta. Tá bom? Nós poderíamos colocar essa propriedade que vamos colocar na div no article, por exemplo? Poderíamos. Mas o que ia acontecer nesse caso? O nosso H2 se comportaria como se fosse mais um desses blocos aqui. Então, ficaria o H2 aqui, mais ou menos, curiosidade sobre o parque aqui no meio e aprenda sobre plantas aqui. Ficaria 3 colunas. Nós queremos só 2, legal? Por isso que nós acabamos colocando uma div ao redor apenas dessas 2.
Então, bora usar qual propriedade? Uma propriedade que se chama flex, display flex. Com isso, a gente fala que os elementos que são filhos desta div vão se comportar de maneira flexível. E aí, o que eu quero dizer com isso? Né? Você pode ver que ele já colocou uma do lado da outra aqui. A gente acaba ganhando alguns superpoderes. São outras propriedades que acabam funcionando para a gente fazer o alinhamento desses itens aqui. Eu não vou me aprofundar sobre display flex agora, porque senão levaria muito tempo, mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre display flex depois, tá bom? Então, talvez, quando você estiver vendo esse vídeo, já tenha um vídeo específico sobre display flex focado. Dê uma olhada aí no canal, se já não tem, para você aprender. Legal? Então, vamos ir direto aqui ao código para não estender muito sobre esse assunto, mas o display flex vai nos permitir ter esse comportamento aqui, tá bom? Então, beleza, nós colocamos o display flex na div py. Agora, nós vamos começar a definir a nossa section. Vamos fazer o seguinte, na nossa section, vamos dizer que nós queremos uma width de 100%. Por quê? Nós temos dois itens aqui dentro da nossa div. A nossa div está com display flex, ou seja, ele vai deixar um elemento do lado do outro aqui no caso. Colocando que as duas devem ter 100%, eles vão se dividir dentro do espaço. Então, eles vão pegar 100% do espaço da div e vão dividir 50 para cada, porque cada um vai pegar 100%, o seu 5%. Legal? Então, a gente fazendo isso, olha só, ele já dividiu aqui exatamente no tamanho certo dentro do container da div. E aí, se você observar, nós temos um espacinho aqui entre um e outro que nós não temos aqui ainda. Então, vamos aplicar esse espacinho. Como que a gente faz isso? Apenas colocando um margin right, né, do lado direito, de 15 pixels. Aqui a gente já vai ter o nosso espaço. Tá vendo que aumentou aqui, não está mais colado um item no outro. Só que o que aconteceu também? Ele acabou colocando uma margem deste lado aqui, olha que interessante. Porque eu não disse qual container, né, eu quero colocar o margin right. Quando eu coloquei sobre section, ele teve aquele efeito colateral que eu te falei, que ele vai colocar a propriedade CSS em todos os elementos com o mesmo nome. Como temos duas, as duas ganharam margem para a direita. Aqui você observa que não tem essa margem, tá vendo? É quase imperceptível, mas sim, não tem essa margem aqui. Vou até colocar uma margem um pouco maior para ficar mais claro, depois a gente reduz novamente. Aqui eu vou colocar 100 pixels. Aqui fica mais claro, olha só, temos uma margem aqui e outra aqui. Como que nós podemos fazer para resolver isso? Uma das formas seria usando, obviamente, a classe, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma class e falar que aqui é uma section. Então, por exemplo, section with margin, por exemplo, tá? Por exemplo, tá? É nome só aleatório para a gente fazer um teste aqui. E aí eu poderia colocar aqui que esta section vai conter o margin right. E aí nós vamos ter exatamente o comportamento esperado, somente aqui. Aqui tá certo. Mas não tem necessidade de fazermos isso, tá bom? Existe uma outra forma de fazer isso, um pouco mais elegante, que é nós usarmos uma pseudoclasse. Como é que funciona essa pseudoclasse? Nós vamos dizer aqui que nós queremos selecionar novamente a section, mas eu quero que seja a last child. Quando nós dizemos isso para o nosso navegador, essa pseudoclasse, que se chama de pseudoclasse, depois eu posso fazer mais vídeos falando sobre pseudoclasses, eu estou querendo dizer que eu quero pegar o último filho dentro da sua div py. Por exemplo, aqui nós temos uma div, legal? Essa é a div py. E aí, nesse caso, nós temos duas sections aqui. E eu estou querendo dizer que o último filho é o que eu quero pegar. Eu fazendo isso, eu consigo colocar aqui um margin right 0. Por quê? Eu não vou aplicar para a primeira, só para a segunda, que é a last, que é a última. Legal? Se a gente voltar aqui, olha só, exatamente o mesmo comportamento. Então aqui eu vou colocar como 15 pixels, na verdade, né, que era o que estava anteriormente. E aí nós temos exatamente o mesmo resultado. Tá vendo? Se ficou dúvida sobre esse carinha aqui, deixa nos comentários para a gente fazer um vídeo o quanto antes explicando. Mas é bem simples de entender. Quando a gente coloca aqui o last child, nós estamos dizendo que o último filho do elemento py aqui vai ser selecionado. E existe também a first child. Se eu colocar first aqui, ele vai remover a margem, porque ele selecionou a primeira. Tá vendo? É uma pseudoclasse bem interessante e vale a pena dar uma fuçada, ficar testando para ver como funciona.
Maravilha, nós temos aqui o nosso layout completamente terminado. A gente tinha colocado uma borda aqui só para a fim de observar o que estava acontecendo. Vamos tirar essa borda para a gente finalmente chegar no resultado esperado. Olha só, perfeito, maravilha, nós temos exatamente o mesmo layout de um lado e de outro. Ah, eu notei agora que está escrito park aqui, seria parks, né? Vamos corrigir. Aí, maravilha. Agora sim, perfeito. Era exatamente isso que a gente queria fazer, só dando um overview na quantidade de coisas que a gente conseguiu aprender nessas 2 aulas sobre CSS. Nós vimos aqui quais são as tags que nós podemos agrupar elementos, então header, main, article, aside, footer, são tags super importantes, tags semânticas, muito legal de ter aprendido. Tá? Nós aprendemos muitas propriedades de CSS aqui, demos a nossa introdução, foi uma super introdução, né, onde a gente saiu do zero, não sabia nada de CSS, para esse super layout aqui, todo organizadinho. Nós aprendemos alguns tipos de seletores CSS, então essa aula foi realmente surpreendente, espero que você tenha aprendido muito. Coloque aí suas dúvidas nos comentários para a gente ir trabalhando sobre mais conteúdos, e é o seguinte... Lembrando só de um ponto, aqui nós fizemos todos os seletores dessa forma, né? Sem usar classes. Mas, novamente, normalmente nós não fazemos os projetos dessa forma, tá bom? Tudo depende do que você está fazendo, mas essa maturidade você vai ganhando com o tempo, com a prática. Por isso que eu falo sempre, pratique, 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 porque é com a prática que você vai ganhar muita fluência. E é isso aí, eu queria te desejar parabéns por ter chegado até aqui. Foi um vídeo longo, mas de muito aprendizado. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a aprender de verdade. Às vezes parece que está demorando, que é difícil, mas todo aprendizado exige um custo, exige que a gente se aplique, que a gente se dedique. E você fez isso, por isso você aprendeu muita coisa sobre CSS. Meus parabéns, muito top. Continua agora acompanhando os outros conteúdos do canal, sobre outros projetos que a gente vai desenvolver aqui dentro. Vou falar sobre GitHub, sobre Git, sobre Flexbox, sobre muitas coisas legais. E eu espero você no nosso próximo vídeo. Tamo junto.